Bom dia, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 16 de dezembro de 2020. São 7 horas e 51 minutos. Estamos juntos nessa manhã por esse canal aqui do Facebook. Deus abençoe sua vida e família. Estamos aqui para ler a palavra de Deus, para orarmos juntos nesse dia tão especial. Salmo 123, nós estamos lendo, não é? Estamos meditando nele sobre o tema submissão espiritual. Nós vimos ontem que a submissão espiritual ela me traz uma segurança, que eu tenho muita confiança. Sou submisso ao Senhor, isso me traz segurança. O versículo 1 do Salmo: Tu que habitas nos céus, a ti elevo meus olhos. Maravilhosa essa expressão do salmista e de tantos ensinamentos. Hoje quero ver o versículo de número 2, o versículo número 2 com você, que ele diz que é o versículo que nós enfatizamos muito nesse salmo. Salmo 123, 2. Assim como os olhos dos servos atentam para a mão do seu Senhor e os olhos da serva para a mão da sua senhora, também nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus, até que ele se compadeça de nós. Pois bem, esse tema, submissão espiritual, nos leva então a um entendimento muito importante para a nossa vida, que é a submissão me leva à subordinação. Subordinado, aquele que está abaixo de outro, né? Que está debaixo de uma ordem, de uma ordenação, subordem, uma subordinação. Então assim, nós vemos aqui, nós vemos o salmista expressando que servos são submissos, que são submissos ao Senhor. Eles têm uma subordinação e independência. Não é simplesmente assim que Deus manda e eu vou fazer. Deus manda e eu vou fazer, mas porque eu dependo dele. Eu dependo dele. Essa dependência é muito interessante. O salmista coloca a questão do servo ou da serva, o servo e o senhor, a serva e a senhora. E essa ilustração aqui interessante, ele fala desses servos e dos senhores, das servas e das senhoras, e ele fala sobre uma subordinação completa. O servo, o escravo da casa, ficava esperando as ordens do Senhor através do que ele fazia. Vai, volta, não é? E tantas coisas mais. E ele diz assim, que a comparação que ele faz entre os olhos e as mãos, o detalhe que ele coloca nos olhos e as mãos. Nós vemos duas coisas muito importantes. Primeiro, então, a questão do servo e senhor, da submissão, uma subordinação dependente, uma subordinação completa, assim dizemos, né? E olhos e mãos, nós vemos assim uma atenção inalterável realmente naquilo que tinha para fazer, quais eram as ordens dadas. Como diz o texto aqui de forma bem enfática, os olhos estão atentos para a mão do seu Senhor, para a mão de sua senhora. Ou seja, naquelas mãos, olhos atentos sempre naquilo que seria a ordem dada pelas mãos. Olhos atentos ao Senhor. Diz o salmista então, também nossos olhos estão atentos ao Senhor, nosso Deus, até que ele se compadeça de nós. Olhos atentos, subordinação espiritual. É algo muito importante, porque Deus é Senhor absoluto de todas as coisas. Ele é o Criador de todo o universo. Ele é o sustentador de tudo isso que nós vivemos. Então nós temos que nos subordinarmos a Ele. Nós sabemos que com o decorrer da história, com o passar da história, né, o passar dos tempos, muitas pessoas não têm se subordinado a Deus, querem fazer seus próprios caminhos, da forma que entendem, e eu não estou dizendo de uma fé cega, ou simplesmente não estou dizendo também de uma simples religiosidade vazia, não. Eu estou dizendo de uma fé dependente, de uma experiência espiritual com Deus, de algo que é insubstituível. Algo que é insubstituível. Por quê? Quando olhamos para o que Deus faz, nós sabemos que Ele trabalha de forma amorosa. Por quê? Porque Ele nos criou, Ele é o único que pode cuidar de nós. Então nós devemos confiar assim, uma subordinação então espiritual. E o salmista diz também assim, olha, até que se compadeça de nós, até que Ele se compadeça de nós. E nós vemos assim
que ele usa a figura do servo que está atento às ordens do Senhor, mas ele usa também que nós estamos com os nossos olhos dependentes do Senhor, fitos do Senhor, até que Ele se compadeça de nós. Então, o que o salmista está dizendo é de uma dependência que traz prazer, uma dependência prazerosa. Essa subordinação dependente que ela traz realização à vida é porque há algumas coisas que são importantes. O servo que espera o Senhor, nós que esperamos em Deus, temos a certeza que o agir de Deus, ele é ideal. O que é ideal? Não tem outro. Ele é único, insubstituível. Não pode acontecer muitas coisas na minha vida, muitas situações. Posso conquistar muitas coisas, ser presenteado por pessoas, posso passar por diversas situações. Mas quando eu passo pelo agir de Deus, aí as coisas mudam, porque o agir de Deus, ele é o ideal. Também essa dependência que traz realização, que traz prazer, porque Deus, ele conhece todas as coisas, ele sabe do meu passado, do meu presente e do meu futuro. Nós sabemos do nosso passado, do nosso presente, mas não sabemos do futuro, mas ele conhece tudo. Então, ele conhece tudo, ele sabe todas as coisas, ele sabe o que nós estamos pensando, sabe o que há no meu coração, no seu coração, e Deus sabe todas as coisas. E ele tem sempre o melhor para a nossa vida. Deus tem sempre o melhor. Muitas vezes existem pessoas que rejeitam o querer de Deus, mas rejeitam o quê? O melhor que Deus tem. E uma pergunta então, será que somos subordinados e dependentes do Senhor em nossas vidas? Ou agimos pelas nossas próprias forças? O ponto de partida é ter um reconhecimento muito importante. Quem é o Senhor e quem é o servo? Eu sou servo. Deus é Senhor. Não tem como mudar isso. Então, não tendo como mudar isso, eu tenho que me submeter. Mas muitas vezes nós queremos ser senhores, queremos fazer dele nossos servos. Está errado. Está errado. Nós não mandamos Deus fazer nada, nós clamamos a Ele. Nós não determinamos o que o Senhor vai fazer. Nós pedimos pela sua misericórdia. Nós nos submetemos ao seu poderoso agir. Mas Ele é amoroso, Ele é cuidadoso. Ele responde a todo o coração aflito. A Bíblia promete isso. Por isso, uma subordinação dependente devemos ter do Senhor. Também nossas vidas precisam ser coladas com o agir de Deus, grudadinhas ali com o agir do Senhor. Então, quando eu olho para esse versículo, os meus olhos estão atentos do Senhor, vem uma pergunta, para onde o meu olhar, o seu olhar está apontando? Isso me leva a perguntar, Senhor, será que o meu olhar está realmente olhando para o Senhor? Será que eu estou com o olhar compenetrado no Pai? Será que a minha vida está realmente mirada naquilo que Deus tem para mim, segundo a palavra dele? Deus nos convida a isso, a um olhar compenetrado nele, um olhar fixo, com algo de coração. Deus nos convida a isso. Também, não é? Nós podemos pensar até que ponto nós suportamos as situações em obediência a Deus. Quando o salmista coloca aqui, ele está colocando um momento de aflição que ele vive, um momento que pode trazer dúvida, né? Um momento desafiador. Nós vivemos momentos assim nessa pandemia, momentos em que temos que depender do Senhor cada vez mais, mas suportamos as situações de vida em obediência ao Senhor. Às vezes tem pessoas que desistem muito rápido, que não, digamos assim, não ficam firmes, né? Desanimam. A palavra de Deus nos diz assim, Tiago capítulo 1, versículos de 2 a 4. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Olhando para esse texto de Tiago, então, o que nós vemos? Que Deus nos chama a uma perseverança dependente e subordinada a Ele. Deus tem sempre o melhor para mim. Mas estou passando por tantas lutas. Se submeta a Deus, coloque diante de Deus, que Deus, Ele cuida. No profeta Isaías, capítulo
40, Isaías diz que os que esperam no Senhor sobem como águias nas alturas, voarão, não se cansarão, caminharão, não se fatigarão. É maravilhoso o que Deus faz na nossa vida, quem espera nele. Por isso, subordinar-se é depender prazerosamente do Senhor. E é isso que Deus nos convida, a estarmos subordinados diante dele, os olhos atentos no nosso Senhor. Assim eu convido você a orarmos nesse momento, colocarmos nossa vida diante de Deus, dizer a Deus: Deus, por favor, que eu não perca o alvo. Às vezes nós olhamos para outros alvos. Há uma ilustração há algo muito interessante, né, na palavra de Deus que podemos usar como ilustração disso para pensar sobre isso. Quando os discípulos estão atravessando o mar da Galileia à noite, Jesus vem, ele está andando sobre as águas. Os discípulos ficam com medo. Jesus diz que é ele. Pedro diz: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá andando sobre as águas também. Jesus diz para Pedro que vem, Pedro. Pedro começa a andar sobre as águas em direção a Jesus, olhando para Jesus. Diz o texto bíblico que de repente ele começa a olhar para a força do vento, olhar para a força das águas e começa a afundar. E ele clama a Jesus: Senhor, socorre-me. E Jesus estende a mão a ele e o socorre. Quando olhamos para isso, então, nós vemos que não podemos perder o foco em Jesus. O autor aos Hebreus diz isso no capítulo 12, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O apóstolo Paulo diz isso em Filipenses capítulo 3, que devemos prosseguir para o alvo, que é Cristo Senhor Jesus. Tenhamos submissão espiritual, sendo subordinados com dependência do Senhor. Pai amado, Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela sua graça, pelo seu amor tão grande. Obrigado, Pai, porque o Senhor é que cuida de nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos fez seus servos através de Jesus. E por isso, Senhor, e além, ó Pai, de confiarmos, de termos essa segurança que nos traz confiança, nós temos também essa subordinação que nos faz dependermos do Senhor cada vez mais. Continua cuidando, dirigindo, guardando. O Senhor sabe todas as nossas necessidades, conhece as nossas lutas, conhece o nosso coração. Entregamos tudo ao Senhor. Ó Pai, nós clamamos pelos que estão enfermos, cura eles, ó Pai. Há muitas pessoas que estão com Covid, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia. Há pastores e tantos outros líderes que estão com Covid, o Senhor tenha misericórdia. Cura os que estão com câncer, ó Pai, e outras doenças graves, ó Pai, age com favor. Ó Pai, age livrando-os de tudo isso, ó Pai. Eu clamo, ó Pai, pela vacina. Nós precisamos tanto da vacina, Pai, da concretização dela, da imunização da população. Estamos nas suas mãos, Pai. Estamos nas suas mãos. Pai, também eu clamo pelos que estão enlutados. Muitas famílias enlutadas, daqueles que conhecemos. O Senhor tenha misericórdia. Cuida do pastor Arnaldo, sua família. Ó Pai, em nome de Jesus, guarda, ó Pai, pelo falecimento de sua mãezinha, Pai, que o Senhor tenha misericórdia. Esteja, Pai, cuidando de todos que estão enlutados também, tanta gente. O Senhor tenha misericórdia, guarda a nossa vida. Ó Pai, guarda o nosso coração, guarda a nossa família, traz cada vez mais alegria, segurança no Senhor, que sejamos subordinados ao Senhor em dependência cada vez maior. Pai, eu quero agradecer porque hoje, dia 16 de dezembro, eu e a Ângela completamos 26 anos de casamento. Obrigado pela bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado pela nossa família, pela vida do Daniel, pela vida do Davi. Obrigado porque quem cuida de nós é o Senhor. E obrigado porque nós quatro, Pai, nós estamos com a nossa vida com o coração dedicado a realizar a obra do Senhor. Que o Senhor realmente cuide de nós dessa forma. Abençoa nossa saúde, nosso sustento. O Senhor sabe, ó Pai, o que temos aguardado do Senhor e estamos firmes, crendo que o Senhor tem uma resposta ao nosso clamor. Por isso, nós pedimos e agradecemos. Agradeço muito pela esposa dedicada que eu tenho, pela mulher de oração, mulher sábia dentro da sua palavra, mulher que é um exemplo de vida para a minha vida, para os meus filhos. Muito obrigado, Pai. Eu agradeço muito ao Senhor e peço que o Senhor continue dando-nos cada vez mais a bênção de sermos família para a glória do seu nome.
Obrigado por esse dia. Continua a cuidar de todas as famílias, de todos os corações. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, então, nesse dia. Deus cuide do seu coração, de tudo que nós somos, tudo que nós temos. Eu, como agradecer a Deus, hoje é aniversário de casamento, são 26 anos. Então, louvo ao Senhor pela vida que nós temos como família e agradeço pelo que Ele tem feito. Que Deus continue abençoando a sua vida também, sua família. Tenha um bom dia, que Ele guarde o seu coração, sua vida. Se essa mensagem edificou a sua vida, eu quero convidar você a compartilhar com outros, para que outros também sejam edificados. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.